Fala, meus amigos, tudo bem? Bom, hoje iremos refletir um pouquinho sobre palavras e expressões que condicionam a nossa mente. Então, existem inúmeras palavras ou expressões que podemos falar no dia a dia, onde elas podem colocar energia naquilo que a gente fala e diz e ação, justamente para a gente poder provocar ali ou promover uma mudança em nós ou nas pessoas. Assim como também existem palavras e expressões onde nós colocamos, onde podem muitas vezes restringir, né, a nossa realidade ou a realidade das pessoas que estiverem interagindo conosco, com a gente. Bom, nós temos aqui o primeiro termo que iremos refletir um pouquinho, que é o mas, tá? Esse termo mas, quando você utiliza em uma frase, ele favorece muito para apagar o que começa em uma frase. Como, por exemplo, você chega e fala para uma pessoa: olha, eu sei que você está correndo demais, mas se você prestar atenção aqui por um segundinho, eu acredito que você vai gostar muito do que eu vou mostrar para você. Ou seja, você reconhece que a pessoa está numa correria, querendo fazer alguma coisa ali que é necessário para ela, porém você apresenta e coloca o termo mas justamente para desacelerar essa questão, né, que ela falou e para potencializar exatamente o fim da frase, que é o que você quer mostrar para ela. Uma outra coisa que a gente pode utilizar no mas também, né, por exemplo, eu percebo que essa pessoa ela é um pouco problemática, mas ela tem um grande potencial nesse aspecto, então podemos trabalhar sobre esse potencial. Então é uma forma de você estar enfatizando algum aspecto positivo ali naquela pessoa ou até mesmo naquele grupo, né, que você for trabalhar também. Nós temos também um outro termo que é o tentar. Gente, o termo tentar é um dos piores, tá? Porque o tentar, ele remete a não conseguir, né? Se você for falar assim, tem uma caneta no chão, eu vou tentar pegar. Se você pegou essa caneta, você não tentou, você simplesmente pegou. E quando você coloca esse termo tentar, é uma crença que restringe tanto, tá? Que faz com que, né, você se auto-sabote naquilo muitas vezes que você almeja fazer. Eu vou tentar treinar hoje. Não. A probabilidade é que você não vai treinar. Eu vou tentar estudar hoje. A maior probabilidade é que você não vai tentar estudar. E assim por diante, tá? Não sei, mas eu vou tentar. É ainda pior, porque eu não sei, junto com eu vou tentar, você está colocando duas vezes mais uma limitação e gerando exatamente essa autossabotagem ou esse autossabotamento. Então é muito importante estar refletindo sobre isso, tá percebendo no dia a dia os termos, aquilo que você utiliza, porque muitas vezes pode estar te restringindo, né, no seu dia a dia. Tá bom? A gente tem outro termo também, o não, né? O não no dia a dia. Preste atenção. Se você coloca um não e logo em seguida uma imagem, um não associado com uma imagem, o cérebro não consegue entender. Então, por exemplo, se eu falo para você, não pense em um Fusca amarelo, você vai pensar em um Fusca amarelo. Não pense naquele dia que aquela pessoa fez um mal para você. Você vai pensar naquele dia que a pessoa fez um mal para você. Você está querendo reduzir um pouquinho o seu consumo de chocolate, por exemplo, né? Eu não posso pensar em chocolate hoje. Eu não devo pensar em... Você vai estar pensando em chocolate. Você vai estar pensando em chocolate. Tá? É muito mais fácil você pensar em alguma outra coisa do que você colocar, eu não vou pensar nisso. Você já está favorecendo para pensar. Então, é um termo que, se você utiliza
com uma imagem em seguida, você vai se conectar exatamente com essa imagem. Então, é muito importante você utilizar o não de uma forma fechada. Se alguém te pergunta alguma coisa, você responde não ou sim, tá? Mas jamais, se você for apresentar alguma coisa para uma pessoa e for colocar um não com uma imagem e você quer que essa pessoa não pense nessa imagem, se você colocar, a pessoa vai pensar nisso. Então é muito importante você estar prestando atenção nesse termo também, porque se você usa no dia a dia, você corre um sério risco aí de estar fazendo coisas que você não gostaria ou levar pessoas a pensar ou fazer coisas que também não são muito legais ali, né? Que você poderia estar ajudando, tá bom? Tem um outro termo também que é o gostaria e queria. Gente, eu vejo muitas vezes as pessoas colocando no dia a dia, né? Ah, eu queria tanto fazer uma faculdade, eu gostaria tanto de poder, de repente, fazer um curso, eu gostaria tanto de ter aquela bicicleta, ou aquele objeto, ou aquela moto, ou aquele carro. Não vai ter. Você já está colocando lá para trás isso, você já está terceirizando o processo. Tem uma diferença muito grande com eu queria e eu quero. A partir do momento que você fala eu quero, você já está colocando no presente. Você está dizendo, é isso que eu quero. Você já está colocando o seu norte, a sua energia, a sua intenção exatamente naquilo que você almeja. Então, lembre-se de uma coisa, o queria e o gostaria, ele simplesmente se remete a não conseguir. Agora, eu quero, ele se remete a conseguir. Tá bom? E lembra de uma coisa também que é um fator importante, que tem uma diferença também entre eu preciso e eu quero. Eu preciso se remete a uma coisa que você está colocando uma pedra em cima daquele objetivo e está dificultando mais. E aí, quando você coloca, não eu preciso, mas eu quero, isso se remete à conquista, à ação, a você estipular um norte realmente e ir naquilo que você realmente quer. Então também tem essa diferença, hein? Preciso e quero, tá bom? Isso é muito importante. Um outro termo importante da gente refletir aqui também é nunca, jamais e sempre. Esse é um termo que eu até falo para vocês assim, que tem que tomar muito cuidado, principalmente na infância. Se você vai estar colocando isso daí para uma criança, ó, você nunca faça isso, jamais faça isso, até mesmo para um adolescente, você nunca vai ser isso, você jamais será isso. E você sempre faz coisa errada, você nunca faz certo. Porque isso fica muitas vezes essa crença na criança ou no adolescente e vai levando durante a vida e muitas vezes vai restringindo algumas coisas, né, ou limitando coisas que muitas vezes a criança, né, que depois fica adulto, poderia ter potencial de desenvolver e não desenvolve. Então, tome muito cuidado com isso. E também de se autoafirmar, né? Em alguns momentos, essa questão do eu nunca vou ser um bom estudante, eu nunca vou ser um bom profissional, eu sempre faço besteira no meu trabalho, em casa, eu sempre faço isso de errado, eu sempre. Isso daí vai fazendo parte do seu dia a dia, da sua energia, do seu ki. Então, é muito importante estar observando, tá? Se você tende a colocar esses termos no seu dia a dia, porque eles desaceleram, tá? E muitas vezes limitam, autossabotam você ali para você não chegar em alguns objetivos que poderiam ser muito importantes para a sua vida e para a vida de pessoas que estão aí também com você, tá bom? Um outro termo que ele é muito legal é o termo experimentar. Ele é um termo muito bacana que você poderia, por exemplo, substituir pelo gostaria
ou queria. Muitas vezes você está colocando ali, né, lá para trás, né, colocando 2, 3, 4, 5 pedras para dificultar, né, uma coisa que talvez você realmente tem muita vontade de conquistar. E quando você coloca o experimentar, né, o experimentar, ou seja, eu vou experimentar isso daí, isso abre portas para você ter coragem, para você ter ação de conquista, né, de postura proativa em alguma coisa que talvez seja muito importante para você. Então, o experimentar é um termo muito legal para você utilizar no dia a dia, para você colocar um pouquinho mais de atitude. Principalmente de coisas que às vezes você tem uma certa insegurança e de repente quer realmente vivenciar. Então é um bom termo para você acrescentar aí e inserir para o seu dia a dia. Então eu procurei de uma forma bem sucinta falar sobre palavras e expressões, tá? De uma forma o mais simplista possível, para facilitar, para vocês adquirirem uma certa percepção, uma certa consciência de si, de coisas que você usa e não usa ou de repente pode vir a usar no seu dia a dia, sempre de uma forma proativa, né? Visando ter uma vida sempre melhor em conexão com as pessoas e somando para elas. Vou citar para vocês aqui uma história bem rápida, bem sucinta, né? De um monge que estava meditando no meio do mato e ele estava lá no seu momento, né? Como sempre, diário, de conexão, né, com o universo, né, desenvolvimento intrapessoal. E daí ele ouviu um barulho ali no meio do mato e tal, e de repente ele abriu os olhos assim e ele viu um tigre enorme olhando para ele. O que esse monge fez? Ele levantou devagarzinho e começou a caminhar, né, se afastando desse tigre. O tigre, claro, percebeu, né? E aí o tigre começou a simplesmente ir para a direção dele. Aí o monge começou a acelerar um pouco mais. E aí o tigre estava, né, vindo mais na direção dele, mais e mais, e num ritmo mais acelerado. O monge começou a correr e de repente ele chegou ali num precipício. Meu Deus do céu, um precipício. E agora o que eu vou fazer? O tigre começou a correr, né? Quer pegar ele, né? Quer comer ele, né? Simplesmente o monge saltou nesse precipício e ficou ali, um daqueles galhos, aquelas árvores, né, que ficam ali na beira do precipício. Ele ficou se equilibrando ali naquele, né, aquele galho, né, aquela árvorezinha ali, né, que fica ali no precipício. E aí ele olhou para cima, o tigre estava lá com um bocão, querendo pegar ele de qualquer jeito, né? E aí ele olhou para baixo, ele viu um monte de jacaré no rio lá embaixo, ó, com a boca aberta querendo pegar ele. Aí de repente, né, ele tem aquele clique, né? E ele dá uma olhadinha para aquela árvore que ele está pendurado e ele vê uma série de frutas, né? Essas frutas que podem ser consumidas, saborosas ali e tal. Aí ele olhou para cima, o tigre querendo pegar ele, ele olhou para baixo, o jacaré também, ele olhou para a fruta, né? E aí ele começou a comer essa fruta e se alimentar. Enfim, moral da história, né? Que eu quero dizer para vocês, se vocês ficarem olhando muito para o tigre, né? Vocês vão ficar olhando demais para o passado, né? E o passado já passou. Se vocês ficarem olhando lá para o jacaré, né, vocês vão ficar olhando demais para o futuro ainda não chegou. Portanto, aproveitem a fruta, que é o presente, é o que é o real realmente. E utilize, né, tudo que vocês têm aí de potencial justamente para transformar a vida de vocês da melhor maneira possível e ajudar as pessoas também. Um forte abraço!